Um bom momento a todos que nos escutam agora. Eu sou Rodrigo Corrêa, esse é o Balanço e Fúria, um podcast que tem a pretensão de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. Hoje a gente vai falar sobre uma expressão cultural que tem como essência a transgressão e a radicalização estética, mas que só num segundo momento tem um aprofundamento político a partir de uma elaboração mais consistente do anarquismo. E para falar sobre o que vai ser discutido aqui mais especificamente, o feminismo também. A gente pode chamar isso de anarcopunk, de anarcofeminismo, enfim, como quiser, mas eu acho que o importante é entender como que se dá essa elaboração mais profunda mesmo das questões políticas dadas ali no fim dos anos 80 e começo dos anos 90, pelo menos no Brasil, e como que se dá a organização das mulheres que pertencem a essa contracultura de forma mais elaborada. E eu acho que a minha convidada é alguém que viveu exatamente esse período, viveu as tensões e as construções que esse espaço permitiu e vai poder nos ajudar a entender a construção dessa coletividade, dessa forma de pensar, dessa forma de apoio mútuo a partir da música, de uma expressão juvenil que amadurece e transforma a vida de quem está ali. Elaine Campos. Muito obrigado, Elaine. Obrigado por aceitar o convite e nos diga, quem é você? Primeiro de tudo, obrigada a você por me convidar, pela troca também, porque eu acho que poder contar um pouco sobre a nossa história, né, como ela é vista de dentro, né, e fazer essa reconstrução, né, de um período da história também, até mesmo para as pessoas que não tiveram contato com esse período, poder entender um pouco como é que foi esse processo, a participação, sobretudo das mulheres, né, no cenário anarcopunk, né, e punk da qual eu sempre estive envolvida, né. Então eu agradeço a você já de antemão. A gente que agradece a disposição do tempo no fim do domingo. Acho que para a gente começar, eu queria te perguntar em que momento é perceptível a transição de um punk que existe ali no Brasil em meados dos anos 80 para algo mais engajado, que eu acho que começa a se dar de forma mais aparente no fim dos anos 80, de 89 para 90, pelo menos, e como as mulheres que pertencem a esse espaço começam a se articular, tendo uma interlocução com movimentos, inclusive, que pertencem a outros espaços, tem outra trajetória, outro repertório. Há também uma relação com o movimento das mulheres da ditadura. Como que tudo isso acontece nessa virada de década? Então, eu vou contar um pouco a partir da minha experiência, do meu referencial, que já começa dos anos 90. Embora eu tenha um contato com diversas mulheres que vêm da experiência do movimento punk já no final da década de 80, né? A minha trajetória ela vem sendo construída a partir dos anos 90. Pelo que a gente pôde constatar naquele momento, conhecendo essas pessoas, é que no final já dos anos 80, já havia uma certa característica, né, de interesse, né, em construir, em pensar o punk de uma maneira mais, assim, digamos, politizada, no caso, né, porque naquele momento, assim, dos anos 80, eu acho que as coisas ainda estavam bem desarticuladas, assim, tinha muito, aqui, pelo menos para São Paulo, né, eu acho que havia muito um tema voltado para questões, assim, com gangues, né, pelo menos é o histórico de várias pessoas com quem eu tive contato no primeiro momento com o punk. Na minha visão, naquele momento dos anos 90, já passando dos anos 90, eu vou chegar no movimento anarquista justamente pelo meio punk. Então, a gente, são pessoas um pouco mais velhas do que eu, né? Então, elas estão construindo uma relação de contracultura
do punk, pegando os referenciais da história do movimento, né? Anarquista, seja o movimento sindical, sejam pessoas que estavam lutando no período da ditadura, com a reabertura democrática. Então, há uma confluência de ideias que vão tomando corpo a partir dos anos 90 para construir essa movimentação que é depois denominada anarcopunk, né? Então, assim, qual é a nossa a conexão com as pessoas ou figuras do período da ditadura? É na busca de entender como que se dá a construção política, né? Porque a gente não tinha muito aonde conseguir tanta informação se não fosse conhecendo a história anterior à nossa. Então, nós começamos a buscar sindicatos, organizações feministas, como a União de Mulheres de São Paulo, que é uma organização, por exemplo, que foi fundada por mulheres que foram presas políticas, que estiveram aí nos anos 70 para 80 construindo uma associação de mulheres de São Paulo. Então, onde a gente precisava buscar informações era com pessoas de uma outra geração, uma geração anterior à nossa. Também o Centro de Cultura Social, que a partir dos anos 80 tem a sua reabertura, né? É mais ou menos por esse caminho e trajetória que o movimento anarcopunk e também junto com o movimento anarcopunk começa a surgir a partir da construção da sua própria história as anarcofeministas. Até então, assim, talvez você vá mais adiante fazer essa pergunta, a trajetória das anarcofeministas, elas não é uma coisa nova no Brasil, é que o anarcofeminismo das anarcopunk é basicamente seria o que? Uma reinvenção do anarcofeminismo a partir dos anos 90. Essa é uma ideia que foi, inclusive, lançada em tese por uma companheira, historiadora, chamada Gabriela Marques. Então, ela vai construindo ali uma tese em cima da história oficial do feminismo e que muitas vezes deixou um pouco de lado as anarcofeministas. Porém, isso não significou um afastamento das anarcofeministas desta militância feminista mais anos 70 e 80. Muito pelo contrário, as anarcofeministas foram atrás das feministas dos anos 70 e 80 para poder construir a sua própria narrativa, né? Então, é mais ou menos por aí. A palavra reinvenção é algo que ficou na minha cabeça. Eu dei uma olhada na tese da Gabriela, e numa outra tese que você havia me passado, a Arte de Resistir também traz a palavra reinvenção na discussão, e eu fiquei pensando sobre a ideia de reinvenção. O que caracteriza esse feminismo dado nos anos 90, esse anarcofeminismo dado nos anos 90, enquanto reinvenção em relação à tradição anterior? Qual é essa nova dinâmica? Eu acho que a dinâmica do anarcofeminismo, assim, do início do século, né, 20, para a década de 80, 90, as especificidades que são levantadas aí, né, a gente pode pensar mais ou menos fazendo essas relações com esse anarcofeminismo já dos anos 90, mais contemporâneo. Eu acho que é importante traçar um panorama, assim, do que foi esse anarcofeminismo na sua primeira emergência ali, né, as pautas, as tensões, as práticas, e perceber um pouco, assim, o que é debatido a partir dos anos 90, assim, porque o anarcofeminismo, ou as feministas anarquistas ali do início do século XX, havia algumas questões, algumas aproximações com a emergência daquele período, né? Então, a nossa vinculação com elas é continuar erguendo as suas pautas, que elas continuam sendo emergenciais, mesmo sendo observadas a partir dos anos 90. Então, assim, o punk se vincula ao anarquismo, né? E constrói essa reinvenção anarcofeminista, criando um novo corpo, né? Incorporando novas questões para o momento que se vivia na década de 90, né? A partir da década de 90, se a gente for fazer uma relação com as políticas que estavam acontecendo no Brasil dos anos 90, que é tido como o período em que se discute questões como o neoliberalismo, as pautas dos movimentos anti-globalização. Então, assim, as anarcofeministas, elas começam a incorporar temáticas
que embora sejam emergência do início do século XX, mas que elas ainda estão, mesmo na democracia, pertinentes, né, como a temática do aborto, né, o direito de escolha, são temas que confluem, inclusive, com o feminismo, que a gente vai buscar um pouco da sua história, que é as mulheres que vieram na pós-ditadura, formaram as suas associações e construíram a sua própria narrativa, né, as anarquistas e anarcofeministas, né, anticapitalistas, elas acabam discutindo um pouco mais ou menos as mesmas reivindicações, mas como era um movimento basicamente formado por mulheres um pouco mais jovens, há uma incorporação com questões contraculturais também, porque o anarcofeminismo daquele período ali, pelo menos a minha experiência, e de várias outras mulheres daquele período, vem por meio da contracultura. É uma confluência de ideias com a política, a música punk, né, a estética também, né, punk, e o anarquismo como política, que sustenta todas as ideias ali, né, daquilo que se diferencia das outras feministas. Então, o anarquismo, ele meio que incorpora a nossa diferenciação com as demais feministas já no período dos anos 80 para 90, mais ou menos por aí, Rodrigo. Em pesquisas anteriores, quando a gente vê as análises de historiadores ou de pessoas que foram envolvidas com o anarquismo contemporâneo, eles têm como um momento de resgate na história do anarquismo no Brasil os punks se apropriando da prática anarquista de fato e dos espaços que elaboram a teoria anarquista de fato e tornando isso comum, de novo, no imaginário de uma juventude, que tinha sido muito abafado pela ditadura militar e nos anos 30 também com a ditadura do Getúlio Vargas. Então, acho interessante a gente olhar para essa conexão que existe entre os militantes anarquistas mais velhos, dos sindicatos, da classe trabalhadora organizada, com a contracultura e com uma juventude. O anarcofeminismo, a partir dessa nossa conversa até aqui, dá para perceber que ele é um fenômeno também necessariamente vinculado ao punk. Mas no processo de consolidação ou de organização do anarcofeminismo no Brasil ou em São Paulo, houve uma colaboração, uma aproximação de movimentos que não dialogam de nenhuma forma com a contracultura, com o punk, com uma ideia de juventude que ajudou a consolidar as organizações, os coletivos e as discussões das anarcofeministas aqui? Uma aproximação, né? Bom, neste período dos anos 90 que se tem o início de primeiros coletivos que são essa reinvenção do anarcofeminismo, além do que eu já citei um pouco, que foi a nossa aproximação com organizações feministas, que vem do referencial dos anos 70, pós-ditadura, com militantes que estiveram presas durante o período da ditadura, a gente teve uma conexão muito forte com outros grupos que não vieram do punk também. Mas você pergunta sobre grupos que não estão próximos da contracultura, né? Sim. Houve muitos. Por exemplo, no período que eu participei de algumas organizações nos anos 90, porque a minha experiência com o movimento anarquista, ela começa a partir dos anos 90 com a União Libertária da Baixada Santista. A União Libertária da Baixada Santista era basicamente formada por pessoas ligadas ao movimento punk e pessoas que não eram ligadas ao movimento punk. Então já tem um diferencial aí antes de estarem conectadas com a anarcopunk. Estes grupos da Baixada Santista, que foi onde eu morei durante um período, tinha uma conexão muito forte com a juventude ligada ao movimento negro. Então, assim, que não tinha conexão com a contracultura. Mais adiante, há uma conexão com movimentos de cultura popular e movimentos ligados à cultura como hip-hop. A gente tem um fortalecimento muito grande por se tratar de jovens, na maioria das organizações por onde eu estive, as pessoas eram bem mais jovens e periféricas. Então, assim, aqueles que eram punks não tinham problema nenhum em se aproximar de grupos como o movimento hip-hop, até porque via ali na expressão do hip-hop
um movimento de contestação também, tão parecido quanto o do punk. Fora isso, a gente se aproximou do movimento negro que, querendo ou não, abriu espaço para a gente poder construir as nossas discussões. Por que isso? Porque os grupos dos anos 90 não tinham espaços próprios. A maioria dos grupos de organizações ligadas ao movimento punk, anarcopunk e anarquista não tinham espaços consolidados, como o CCS que foi construído nos anos 30, tinha a sua própria sede, nós não tínhamos sede. Então, nossa aproximação com organizações que não tinham absolutamente nada a ver com a contracultura é fundamental, primeiro, para construir laços de resistência e pensar em projetos populares também. Então, na Baixada Santista, no primeiro momento, a gente se aproximou do movimento negro, do qual nós tivemos suporte para ter um espaço, por exemplo, uma sala dentro de uma associação negra na Baixada Santista, e que foi fundamental para aquele primeiro momento a gente conseguir ter os nossos grupos de estudos, por exemplo, não ficar uma coisa de uma organização libertária que se reúne na casa de cada um. A gente chegou a ter essa rotatividade, mas a gente precisava ter um espaço mais amplo, né? Então, acho que a nossa aproximação com a luta popular, com organizações populares, foi fundamental para a nossa estruturação. E, junto com isso, dialogar projetos em comum. Tanto é que a gente vai trazendo algumas temáticas para os nossos projetos, como luta anticárcere, luta antirracista, e somos apoiados. Por exemplo, nos anos 90, ali no início dos anos 90, um exemplo disso é a luta pela libertação do preso político afro-americano Mumia Abu-Jamal. A partir das nossas discussões em grupos de estudo, das nossas traduções de informativos que chegavam por correio, a gente começou a construir campanhas internacionalistas. E campanhas como a do Mumia foi fundamental para amplificar, para além do movimento punk, anarcopunk, a ajuda do movimento negro. Então, assim, nossa conexão acaba se dando pela relação de lutas populares, né, e temas que nos conectam ali, né, na luta. A luta antirracista sempre também esteve muito presente dentro do movimento anarcopunk, por exemplo. Eu não sei se essa é a relação que você chegou a ter alguma dimensão em algum momento das suas leituras. Sim, não, eu acho que a questão é justamente essa, a gente elaborar a necessidade de estabelecer relações que se dão de forma ampla mesmo, né, com movimentos de diversas repertórios distintos mesmo, principalmente quando a gente fala do hip hop, a gente já vê aspectos em comum que são muito grandiosos, assim. Eu não sei se as meninas que compunham o movimento do hip hop, nesse momento em que vocês se aproximaram, elas costumavam se dizer anarcofeministas também, se havia essa apropriação por parte das meninas que pertenciam a uma outra cultura musical e estética, mas se engajando sob um mesmo processo de construção política ali. Isso acontecia também? Eu acho que, assim, nas agrupações e organizações anarcofeministas, sobretudo dos anos 90, boa parte das mulheres eram periféricas, que integraram esses grupos. A maioria eram mulheres periféricas que se identificaram com o punk e o anarquismo, tá? E passaram a se afirmar como anarquistas no primeiro momento, e depois que se diferencia das correntes feministas, assim, que a gente poderia chamar em outro momento como feminismo revolucionário, como as socialistas, comunistas, né? Então, cria-se se distingue um pouco desse momento e passa por um processo ali de transformação, mas na questão cultural e social tem muita distinção, porque essas meninas, a maioria, não chegam no movimento e se politizam também por grupos de estudos, mas elas não se distanciam das suas principais características, assim, da juventude ali, onde elas encontram, tanto no punk quanto na música hip hop, muitas aproximações. Então, assim, eu, no primeiro momento, vou conhecer os primeiros grupos de hip hop junto do movimento anarcopunk. Parece uma coisa muito distante, mas não era distante.
Há uma conexão, sim. As mulheres já do movimento hip hop, não, nós não conhecíamos tantas mulheres, mas aquelas que se aproximavam se identificavam com as anarcofeministas, mas elas não necessariamente se diziam anarcofeministas. Talvez muitas delas não estavam nem se identificando como socialistas ou comunistas. Muitas delas estavam se aproximando por identificação com as pautas que as anarcofeministas estavam trazendo, tipo a luta contra o sexismo, o machismo, o combate à violência contra as mulheres. Eram essas pautas que atravessam todos os outros movimentos, elas acabam sendo uma conexão com outros grupos de mulheres, né? Quando a gente, por exemplo, vai para a rua na luta pela legalização do aborto, né, pela descriminalização do aborto, a gente vai por uma pauta em comum, né? Então, assim, você não é um chamado de um grupo só, é um chamado das mulheres, e muitas delas ali, às vezes, não estão identificadas com questões políticas, ou até mesmo não se dizem representadas por nenhum grupo desses. Mas o que chama a atenção delas e fazem com que elas estejam juntas ali é o tema do aborto, né? É a luta pela legalização e descriminalização do aborto. Então, eu acho que, trazendo isso para os anos 90, eu acho que a gente pode considerar que há uma revolução cultural e que elas são meio que simultâneas ali, né, entre os coletivos, né? Ele é baseado e se fundamenta nas ideias e propostas do movimento anarcofeminista. Eu não posso te afirmar que conheci mulheres do hip hop naquele momento, tá? Que ali do início dos anos 90, que se diziam anarcofeministas. Mais adiante, a partir já da metade para o final dos anos 90, nós passamos a ter contato com mulheres do movimento hip hop que já se diziam comunistas ou socialistas, e algumas nossas anarcofeministas passaram a integrar organizações do movimento hip hop, e elas um pouco meio que saem do movimento anarcopunk e passam a integrar grupos periféricos que atuam com o movimento especificamente do hip hop. Uhum. Muitas delas, elas eu acho que há uma continuidade, elas passam pelo movimento anarcofeministas, elas continuam a militância política em outras frentes, e muitas delas ainda hoje estão no movimento hip hop. Isso é muito interessante de se ver. Por quê? Porque há uma identificação com classe, né, social, né? Há uma identificação com a luta periférica, né, por diversas questões, né, características, e muitas delas vieram desse primeiro momento dessa reinvenção do anarcofeminismo contemporâneo, né? Essa conexão do anarcopunk com o hip hop, uma certa migração, eu não sei se a gente pode chamar assim, de pessoas envolvidas com o anarcopunk para o movimento hip hop é comum, né? Conheço alguns casos que se repetem de diversas formas, eu acho que é bem por aí a análise mesmo. O hip hop, ele se abrasileirou, eu posso estar errado, mas eu acho que o hip hop conseguiu se abrasileirar muito mais do que o punk, o hardcore, o anarcopunk, por exemplo, que mesmo se adaptando a uma cultura periférica e brasileira, ainda tem um certo olhar europeizado, né? A partir do momento que eu venho para São Paulo, eu me mudo para São Paulo em meados dos anos 2000. Então, até mais ou menos 98, 99, eu fazia um pouco essa conexão de estar entre Baixada Santista e São Paulo, porque eu passo a integrar organizações anarcofeministas aqui em São Paulo. Então, assim, o que eu acompanho nesse primeiro momento aí, entre final dos anos 90 e 2000, essa aproximação, é que, assim, há uma crescente no movimento hip hop também, por conta, eu acho, da popularização, por conta do próprio Racionais MCs e diversos outros grupos, né? Há uma popularização, e eu acho que essa discussão de saída, ou de muitas pessoas do movimento anarcopunk, até mesmo de mulheres do movimento, de grupos anarcofeministas
para integrar grupos e organizações mais ligadas com culturas como o hip hop, eu acho que essa aproximação, ela se dá por uma identificação periférica. Eu acho que há um sentimento de pertencimento em que o hip hop consegue suprir muito mais. E eu não vejo muito essa coisa, assim, a gente pode ver essa conexão com a questão mais norte-americana, assim, do hip hop, né, essa questão da linguagem, a estética, etc. Mas acho que a gente cria no Brasil um outro jeito de ver o hip hop e o rap, né, essa poesia falada, né, eu acho que o ritmo e a poesia em que dialoga com o sentimento de contestação periférico, traz esse sentimento de pertencimento, que, por sua vez, o punk sempre buscou. Se você for pegar um pouco da leitura do que já foi feito, do que já foi escrito, ou até mesmo documentado por vídeo, aí em documentários, do que é o movimento punk dos anos 80 e início dos anos 90, é um movimento totalmente periférico, pelo menos em São Paulo, Baixada Santista. Eu digo assim, aquele movimento punk que se articula, se chega ao movimento anarcopunk também. É claro que há uns desdobramentos depois, né? Essa folha ela se desdobra para vários outros lados, que aí a gente toma uma dimensão um pouco mais ampla a partir dos anos 2010 para frente. Mas ali no começo dos anos 2000, eu acho que essa conexão se dá por sentimento de pertencimento, né? Eu acho que as organizações vão trazendo essa militância, né, do anarcopunk, as organizações do hip hop, né, e porque acaba sendo um diálogo muito mais comum com o jovem periférico. Não vou dizer para você que o punk não tem, mas eu acho que o hip hop tem muito mais, tá? Sim. O hip hop ele consegue trazer muito mais esse reconhecimento e relevância social. Da escuta, da fala, porque também está nas rádios. É diferente da maioria da música punk, né? A música punk que está na rádio não é a música punk, por exemplo, de bandas como Execradores, Abuso Sonoro, por exemplo. Não são essas bandas que estão aí na rádio. São bandas mais melódicas, né? Que são tidas mais como comerciais, talvez, né? Enfim. Eu acho que tem também uma outra relação com o território, né? O rap, ele propõe uma outra relação com o território que se ocupa. O punk também, mas eu acho que no rap é algo central, enquanto no punk não necessariamente. Então isso acaba sendo articulado junto com a comunidade. Quando a gente vê a expressão cultural brotando, ela cresce e se desenvolve junto com a comunidade, enquanto o punk, por exemplo, eu enxergo como algo mais... Ele não se articula com a comunidade necessariamente, sim também, mas não necessariamente, mas ele consegue se articular com uma esfera mais ampla e às vezes até se preocupa com uma articulação mais ampla, né? Até internacionalista, que é algo que é muito forte nas articulações dos anos 2000, do começo dos anos 2000 aqui no Brasil, né? Então, da experiência que eu vi e vejo até hoje, há uma inserção social dos movimentos ligados ao punk, dos grupos e organizações que são ligadas ao punk, muito forte nas periferias, por meio da contracultura, né? Seja com espaços autogestionados, eu acho que pelo Brasil afora existiu diversos grupos que conseguiram até ter seus espaços na periferia, né? E isso aproximou da própria comunidade. Então, assim, aqui por São Paulo mesmo, a gente tinha, nos anos 90, por exemplo, comunas, que eram casas comunitárias, né? Que essas casas comunitárias nos bairros periféricos, elas criavam uma relação mais ampla com a comunidade, do ponto de vista de se dialogar o que está acontecendo ali na própria comunidade, né? Formar associações de bairro, pessoas do próprio movimento punk e anarcopunk
participar das associações de moradia ou do bairro. Então, assim, é que essa questão da história desses grupos seria um capítulo à parte, sabe? Porque teria que ir atrás de pensar e mapear todas dessas experiências, porque foram muitas experiências. Por exemplo, vou falar novamente da Baixada Santista, que foi a partir de onde eu começo a participar do movimento anarquista. A Baixada Santista, além da ULBS, não existia só a ULBS como grupo anarquista, né? Existia organizações ligadas ao movimento ambiental, existia coletivos que atuavam com notícias anarquistas, como a Agência de Notícias Anarquistas. Essas organizações, elas faziam cada uma um pouco as suas discussões, mas na hora de pensar a estrutura do movimento, para poder estar ali conectada com o bairro, eu pensava sempre numa questão que é fundamental para o movimento anarquista, que é a biblioteca, a os estudos. Bibliotecas comunitárias sempre foi uma temática muito forte. Então, por exemplo, na Baixada Santista já houveram mais de uma biblioteca nas periferias, que foram fundadas por organizações anarquistas. E, a partir dali, criar uma relação com o bairro, com o entorno. A ULBS tinha essa temática desde o início. Nós construímos, por meio de doações, a nossa próprio acervo, tá? E esse acervo, depois que a ULBS se encerrou, né, terminou, esse acervo foi para uma outra organização anarquista que criou uma biblioteca. O acervo existe até hoje. Então, assim, mesmo que não tenha o espaço físico, ele está em algum lugar. Ainda, atualmente, na Baixada Santista, tem a biblioteca e o núcleo de estudo Carlos Aldegueri, que é uma sala onde, por meio de autogestão, eles mantêm esse acervo que veio desde o início dos anos 90 para fazer os debates públicos sobre anarquismo e movimentos populares. Então, assim, o movimento punk e anarquista sempre teve uma preocupação desse diálogo comunitário ali, né? Eu acho que se a gente não olhar para isso, a gente está apagando um pouco dessa história. A gente está esquecendo que o punk também construiu sua relação com o entorno, com o território, que o punk tem uma relação com o seu território também. Aqui em São Paulo ainda tem um monte de experiência de ocupação, nos extremos da cidade. Por exemplo, para citar um espaço comunitário, que foi uma creche que estava abandonada, que fica na Vila Dalva, na favela Vila Dalva, na zona oeste de São Paulo. Esse espaço foi ocupado já há alguns anos, estava abandonada, com toneladas de lixo. Um grupo de pessoas ligado ao movimento anarcopunk, que foram do MAP, que é o movimento anarcopunk de São Paulo, hoje são várias pessoas e criaram uma biblioteca, ocuparam o espaço, limparam o espaço, revitalizaram o espaço e estão junto com a associação de moradores da favela, fazendo uma atuação ali no bairro. Todo mundo conhece eles como punks e anarcopunks. E nunca deixaram, e sempre foram de lá. E essa experiência anterior de agora vem de uma relação, de uma experiência anterior com uma comuna que chamava Golai Polé. A comuna Golai Polé, que era uma casa também, onde viveram vários anarcopunks, criou-se muitos coletivos e publicações, inclusive, que é uma das grandes questões aqui, né, do movimento anarquista, criar o diálogo. Como que você faz para se inserir no meio social? É através da difusão do seu pensamento. Como que você difunde seu pensamento naquele primeiro momento anterior à internet? Era através de jornais, de fanzines, né? Depois isso muda, né? Essa relação já mudou bastante, né? Hoje em dia a gente tem as redes sociais, né? Acho que talvez você chegue nesse assunto mais adiante. Mas essa conexão de território ali, de elaboração e colaboração com a periferia, eu acho que é uma das coisas, assim, fundamentais para fazer uma leitura sobre o movimento anarcopunk, sabe? Eu acho que é muito importante pensar sobre essa estrutura.
pegando um pouco esse gancho do que acontece pós-redemocratização, que a gente vê a institucionalização de algumas formas de organização mesmo, até mesmo do feminismo, os movimentos estudantis, tudo isso que começa a florescer enquanto oposição à direita ou a políticas liberais, se institucionaliza também. Há espaço para isso dentro de ministérios, instituições, enfim. E o punk, mais especificamente o anarcopunk, ele consegue constituir espaços pelas brechas da instituição, inclusive porque esse é um dos princípios. E não só constrói espaço de forma autogerida, como tem um forte elemento autodidata na formação intelectual mesmo das pessoas que compõem esse movimento, e essa é uma coisa que eu acho a das mais interessantes de toda essa história, assim. A vontade de potência que faz com que todo mundo se aproprie de uma leitura, se aproprie de uma literatura, se aproprie de uma discussão e de uma prática, faça com que pessoas realmente elaborem o pensamento e a relação com o seu entorno e transformem aquilo num texto. Então, o fanzine ele se transforma numa literatura e num documento riquíssimo para conseguir olhar para essas pessoas e para essas reivindicações. A criação de biblioteca também é um negócio maravilhoso quando a gente para imaginar que, em boa parte dessa história, essas bibliotecas foram criadas por pessoas jovens, na maioria das vezes, né? Essa elaboração Sim. intelectual também foi um esforço de pessoas jovens que não necessariamente estavam na universidade, às vezes pelo contrário, estavam muito longe da universidade e estavam ali se movimentando, se articulando, se encontrando para criar, para construir, para produzir e buscando a história do anarcopunk no geral, mas do anarcofeminismo também, a gente vê o fenômeno do fanzine e dessa produção de literatura, que a gente pode considerar o fanzine como literatura, e documento, que o fanzine também é documento, a importância do fanzine para uma troca em outros níveis, né? Se aproximar de pessoas de Salvador ou do Sul. Queria saber como se dava essa produção e apropriação intelectual a partir dessas brechas e como essa relação com pessoas de outros estados e outros países foi possível a partir dos jornais e fanzines. Então, é muito legal você trazer essa perspectiva a partir dos fanzines como um documento, né? É um dos principais suportes para poder se expandir, né? Se torna um importante veículo de expressão e construção de uma identidade coletiva, né? Assim, do movimento anarcopunk e das mulheres anarcofeministas. Acho que os primeiros contatos que eu tive inclusive com essas mobilizações, né, com a comunicação dos grupos, através dos fanzines. É claro, eu tive contato, assim, nos grupos de estudos, né, você levantou uma questão muito importante, acho que a herança que a gente tem dos anarquistas do CCS, por exemplo, veio muito dos estudos, né, dos grupos, para poder ter conhecimento daquilo que estava sendo dito, daquilo que estava querendo transformar. Então, por ter uma perspectiva muito singular naquele período ali, onde a maioria das pessoas que começaram a construir essa cena anarcopunk, né, não estavam formadas, inclusive muitas não tinham terminado, inclusive, o ensino médio. Nos grupos, a maioria das pessoas, se tivesse o ensino médio, era o máximo. Então, assim, o autodidatismo estava presente no cotidiano das organizações e coletivos anarquistas e anarcofeministas, né? Então, escrever, ler, debater era e sempre foi uma das grandes construções de identidade coletiva. A grande circulação de fanzines que é observada ali, né, nos anos 90, né, até porque a gente não tinha a internet ainda como esse suporte, né, de comunicação, fez com que a gente espalhasse essa comunicação por correspondência, né? Essa inspiração, né, de novas publicações, ela se deu muito pelo idioma do português. É claro, não se limitou a isso porque o Brasil, pelo fato de ser o único país na América Latina que fala o idioma português,
não limitou as pessoas do Brasil a se comunicarem com as organizações no entorno da América Latina, né? As traduções passaram a ser feitas por aquelas pessoas que poderiam ajudar a fazer traduções. Então, se viesse um comunicado de organizações anarquistas da Venezuela, por exemplo, sempre haveria alguém para poder encontrar algum tipo de apoio para traduzir esse comunicado, né? E isso sempre se deu. Para a gente poder ter uma comunicação com outros países, por exemplo, no primeiro momento, vou falar da experiência, vou tentar fechar e falar das anarcofeministas. Ali, no início dos anos 90, se tem os primeiros comunicados como Coletivo Anarcofeminista, o CAF. A primeira publicação que eu pego na mão é um comunicado de uma carta de princípios do CAF. Um fanzine de uma folha A4 dobrada ao meio, onde elas comunicam o que significa o coletivo anarcofeminista. Isso se espalha de forma, como xerox, né, pelas correspondências, e chegam em outros lugares. É a partir dali que começa a influenciar que outras mulheres se organizem também e criem seus próprios fanzines. Em 93, eu conheço o fanzine Pandora, que é a expressão de comunicação das mulheres do CAF. Então, é através dos fanzines que a gente começa a entender o que é essa expressão, essa reinvenção anarcofeminista e anarcopunk dos anos 90, né? A gente começa a ter inspiração a partir dessas publicações. Até então, para a gente, era um salto entre Maria Lacerda de Moura, em 1920, para depois Maria Amélia Telles, que é conhecida como Amelinha, da União de Mulheres de São Paulo, contando para a gente a história do feminismo no Brasil, numa publicação que ela vai fazer pela editora Brasiliense, e que traz um breve relato sobre isso. Então, assim, o que a gente tem de comunicação sobre esse período do feminismo? São documentos estudados por essas mulheres. Mas o que a gente tem de construção a partir de um olhar anarcopunk? São os fanzines. São os fanzines que formam e inspiram diferentes mulheres em várias partes do Brasil, né? Essa troca, esse reforço, né, de característica coletivista, ela contribuiu para a trajetória pessoal, inclusive, né, de muitas mulheres, né? A construção contemporânea do anarcofeminismo, essa forma autodidata, horizontal, própria do movimento anarquista, como você bem trouxe aqui nessa conversa, ela se baseia em histórias de vida, leituras particulares, né, textos do início do século, intercâmbios atuais, correspondência. Então, são diversas camadas, né, de ideias para se construir uma comunicação mais horizontal. Mas, assim, o que a gente vai ter de mais novo para a gente naquele momento dos anos 90, que dialoga com o nosso próprio idioma? São fanzines de Portugal. A gente começa a ter troca de correspondências internacionais com companheiras de Portugal, por exemplo. Uma das revistas que chegam para a gente aqui no Brasil, eu vou tentar achar ela para te contar, te dizer o que inspirou para a gente. A Ânima, por exemplo, que é um fanzine anarcofeminista, se inspira muito nesse fanzine português. Bom, a gente tem o primeiro contato com anarcofeministas que são de países de idioma português, é o Mulibu. Mulibu era um coletivo de expressão e informação anarcofeminista de Portugal, que começou a trocar uma conexão assim, através de correspondências brasileiras, né? Então, nesse momento, a gente começa a se debruçar com uma outra linguagem, diferente daquilo que a gente estava acostumado a ler nas pensadoras do início ali do século e dos anos 80. A gente começa a ter uma linguagem mais voltada para as nossas características, né? Então, essa troca de correspondências materiais traz para a gente um anarcofeminismo que a gente poderia chamar mesmo de contemporâneo, né? O Mulheres Libertas Unidas vai falar sobre o
que são coletivos anarcofeministas, qual é a diferença dos grupos de mulheres, né, seriam os grupos mais institucionais, vai trazer textos de referência de mulheres indígenas, já isso no início dos anos 90, né, vai trazer referência também do movimento zapatista, por exemplo, e a gente já estava tendo uma conexão com o movimento zapatista aqui no Brasil, então vai discutir saúde das mulheres, então a gente estava tendo uma conexão, um diálogo com mulheres da nossa geração. Eu acho que é fundamental pensar um pouco sobre isso para os anos 90, porque há uma lacuna muito grande entre anos 70 até anos 90, que é ter uma conexão com uma coisa mais contemporânea. Eu acho que a correspondência ela foi fundamental para esse intercâmbio de ideias, né? Dentro do anarcofeminismo e do punk, para compreender essa característica da cena, né, anarcopunk e anarcofeminista. E essas relações que se davam internacionalmente chegaram a ser materializadas em algum momento, em algum encontro, alguma conferência, teve alguma espécie de reunião que foi fruto dessas trocas? Essa troca, ela possibilitou que diversas, assim, pessoas que estavam ligadas com o movimento anarcopunk, e sobretudo as anarcofeministas, pudessem se conhecer em encontros como formado pela própria cena anarcopunk. Ali nos anos 90, começa a ter os primeiros encontros anarcopunk, e as mulheres que já estavam auto-organizadas nos coletivos anarcofeministas, elas começam a ter contato com outras mulheres da própria América Latina, porque o movimento, por mais que o movimento anarcopunk brasileiro estivesse fazendo seus primeiros encontros nacionais, que viam pessoas de diversas partes do Brasil, sempre havia contato com pessoas da própria América Latina. Então, havia uma troca muito interessante e inserindo para esse momento realidades que eram bastante diferentes, né? Porque discutir determinadas temáticas do ponto de vista do Sudeste é uma coisa, mas escutar realidades diferentes, por exemplo, das companhias do Norte e Nordeste, trouxeram outros elementos para criar propostas como redes. Então, assim, foi possível criar, através de encontros como do movimento anarcopunk, os próprios encontros anarcofeministas. Então, houveram essa conexão, vieram mulheres, inclusive por exemplo, tem aí documentação de experiências de mulheres que vieram dos Estados Unidos para o Brasil, que eram do movimento anarcopunk dos Estados Unidos, vieram para o Brasil conhecer as anarcofeministas aqui do Brasil e começaram a ter um fortalecimento no sentido de discutir mais temáticas de assuntos que às vezes acabavam ficando difíceis de ter esse fluxo de discussões por conta do idioma. Por exemplo, as meninas que vieram dos Estados Unidos para o Brasil passaram a traduzir para o português os materiais e documentos que foram produzidos nos Estados Unidos. Então, a gente, não só Portugal, né, que foi esse primeiro momento, essa característica rizomática, né, ela foi crucial para a gente perceber, além da longa duração, né, essas emergências de diferentes anarcofeminismos, né, que hoje a gente poderia dizer assim, de coletivos, de forma de ação, diferentes temporalidades também. Elaine, acho que a gente discutiu questões riquíssimas aqui, que apresentam a versatilidade e a capacidade de um movimento que muitas vezes é composto por jovens que não têm acesso a sei lá, questões mínimas de sobrevivência, de estudo, de pesquisa, de manutenção da vida cotidiana, e que dali geram coisas, geram um olhar sobre o mundo, refletem as questões que estão à sua volta. Então, acho que para a gente ir para as considerações finais, eu queria saber se a gente não amarrou muito bem algum aspecto dessa história, se tem algo que você queria que fosse complementar para a nossa fala, alguma coisa que ficar à margem das discussões sobre o tema e que seria interessante de trazer aqui agora, fica à vontade. Certo. Eu acho que a gente toca alguns assuntos do princípio ali da construção desse movimento de anarcofeminista, em que a gente tem uma conexão e uma influência muito
presente das mulheres que vieram desses movimentos contra a ditadura militar no Brasil, né? Que são as organizações feministas do início dos anos 80, como a União de Mulheres de São Paulo, e que elas também trazem como base, assim, para as anarcofeministas, a nossa formação política, né? Por mais que a gente tenha o anarcofeminismo como nossa base estrutural de conhecimento, eu acho que a formação política das mulheres anarcofeministas e anarcopunks, elas também se dão muito por esse contato com essas mulheres, né? Eu posso contar para você uma experiência muito interessante que aconteceu no início dos anos 90, que foi a nossa aproximação da União de Mulheres de São Paulo, por exemplo, né? Que é essa organização que é uma associação de mulheres, né? Fundada no início dos anos 80, e que elas têm uma sede em São Paulo, e como eu bem falei, o movimento anarcopunk sempre foi muito carente de estrutura e de espaços coletivos, né? E para a gente, enquanto anarcofeminista, começar a se pensar nas nossas estruturas enquanto organização, a gente teve um acolhimento e uma aproximação, assim, muito forte dessas mulheres, que nos cedeu o seu próprio espaço, sua própria sede para nossos primeiros encontros anarcofeministas nos anos 90, né? Então, essas ações que integram o nosso movimento, ela foi fundamental, né? Inclusive, uma das experiências que aconteceu ali no nosso num dos primeiros encontros que a gente fez na década de 90, foi na sede da União de Mulheres, onde a gente teve, em uma das rodas de discussão, que tinham aproximadamente cerca de 30 mulheres, anarcofeministas e anarcopunks, a Amelinha surge, né, a Amelinha Teles, que é uma das fundadoras da União de Mulheres, e senta para conversar com a gente, para poder entender o que vocês estão pensando hoje sobre feminismo, né? Qual são o referencial de vocês? A Amelinha Teles, que é essa pessoa, figura histórica, né, dentro do movimento feminista, muito conhecida Brasil afora, ela senta com a gente e de forma muito humilde, de uma voz tranquila, ela quer entender o que são as expressões anarcofeministas naquele primeiro momento, né? Então, para a gente, isso resultou num conhecimento para além dos livros, porque foi ouvir sua própria história, sua própria narrativa de experiência de militância na década de 70, e a gente contar para ela o que era a nossa experiência nos anos 90 com o feminismo. Esse diálogo foi tão importante que até os dias atuais, até os dias de hoje, quando eu encontro a Amelinha, né, ela pergunta das anarcopunks e anarcofeministas. Não é que a gente deixou de frequentar, mas aqueles primeiro grupo ali que formou as redes anarcofeministas dos anos 90, elas se dissolveram em outras organizações de mulheres e se espalharam por São Paulo. Como eu tenho um contato muito próximo com movimentos ligados a esse período aí, né, hoje em dia eu faço parte da militância de um coletivo chamado Coletivo Contra a Tortura, que vieram de pessoas também que foram militantes do período da ditadura, ex-presos políticos. Esse diálogo com a Amelinha também é muito próximo também até hoje. Então, ela se lembra com muito carinho e respeito, e nós, anarcofeministas, desse período muito importante, porque eu acho que foi uma base teórica e coletiva de construção, de movimento muito importante, né? Eu gosto de pensar muito que o que distancia na política são apenas a forma de construir esse diálogo com a política, mas na prática ali, a gente sempre se ajudou muito, né, as mulheres, né? Eu acho que a gente sempre teve muito esse diálogo com os movimentos feministas, né? As anarcofeministas nunca estiveram fora do movimento feministas. Elas são expressões também dentro dos feminismos que sempre estiveram construindo cotidianamente. Então, elas estão espalhadas em movimentos muito maiores, por exemplo, Marcha Mundial das Mulheres, que surge nos anos 2000,
agregam muitas anarcofeministas. Hoje a Marcha Mundial das Mulheres está aí fazendo 20 anos e ainda continua tendo expressões e participação de mulheres anarcofeministas. Para você ver o quanto há um diálogo muito forte nos modos de fazer e de se pensar política e feminismo, né? Eu acho que mais ou menos a gente se integra com o movimento feminista por aí, são ações transversais que nos mobilizam para outras ações, né, e afetos também políticos, né, desses coletivos aí que você acaba estudando, pensando aí como é que isso se constrói. É muito, muito interessante se ver essa interação entre uma perspectiva comunista ou socialista e uma perspectiva anarquista baseada na solidariedade, né? Baseada nas semelhanças e não nas eventuais diferenças. Isso é um negócio muito bonito no processo de construção de espaço e de ideia, principalmente porque é uma interação entre duas gerações bem diferentes, onde o interesse é mútuo e há esse respeito e essa troca, né? Sim, eu acho que uma das coisas muito importantes que para mim faz muito sentido até os dias de hoje é a relação que os anarcofeminismos que vieram anteriormente têm com na relação com as expressões que vieram anteriores à era. Então, assim, há um respeito às gerações anteriores e que seria um imbricamento identitário, assim, muito grande. Então, assim, a gente, enquanto militante, anarcofeminista, a gente tem um respeito às gerações anteriores, aquelas que pavimentaram, né, o acesso a gente ao que a gente entende hoje como feminismos, né, como militância feministas, e a gente não pode esquecer que a gente não está construindo, como a gente poderia dizer, inventando a roda, né, a gente está construindo novos modos de ação. Algumas vão pelos meios institucionais e outras vão pelos meios autogestionários. Isso cria tensões muitas vezes, sim, mas a gente não esquece que o que distancia é aquilo que foge completamente do que é chamado de feminismo, e que são expressões que a gente chamaria de liberalismo, não são feminismos, né? Aí já é um outro debate, um pouco mais amplo, né, para a gente pensar mais adiante, né, nas teorias diversas sobre o que são os novos feminismos, né? Mas eu acho que a gente tem uma identificação, um conceito sobre gerações muito, muito bom nos anos 90 já, né? Por isso que a gente tem uma lacuna, mas a gente não deixa de buscar, na década de 20, o referencial de Maria Lacerda de Moura, e nos anos 80, as mulheres da União de Mulheres de São Paulo, e nos anos 90, a Marcha Mundial das Mulheres também. Eu acho que nossa relação enquanto movimento anarcofeminista é criar laços para uma coisa muito maior que se constitui, né, nas possibilidades de combate a um sistema ultraliberalista, né, racista, que oprime as mulheres. Então, acho que é nessas expressões que a gente precisa pensar como se construir esse diálogo, para avançar no combate a esse tipo de avanço das pautas ultraliberalistas e ultraconservadoras, né? É aí que está esse diálogo maior na atualidade das pautas, né? Sim. A gente pode considerar também que nesse momento é a primeira aproximação do punk com as questões LGBTQIA+. Hoje em dia o queer é algo evidente, né, no cenário punk hardcore, mas a gente pode considerar que a primeira aproximação foi nesse momento ou já existia antes? Nos anos 90, você fala, né, a partir dos anos 90, é isso, né? Isso. Eu acho que o movimento anarcopunk, ele possibilitou e mobilizou essas ações de aproximação com os movimentos sociais, já dos anos 80 e anos 90, por entender que é preciso estar juntos numa luta popular, né? Então, assim, o que havia de movimentos discutindo a pauta
de combate à homofobia, lesbofobia, naquele momento, nos interessava, então havia uma busca. Então, por exemplo, nos anos 90, o movimento anarcopunk se aproxima do que hoje seria a Associação da Parada Gay. Inclusive, nas primeiras paradas gay de São Paulo, o movimento anarcopunk é convidado para estar ali na estrutura, inclusive, de segurança do próprio movimento, né? Se a gente for lembrar bem, nos anos 90 havia uma explosão, assim, de casos de violência por parte de movimentos ultraconservadores, e movimentos de gangues aí dos carecas, por exemplo, do ABC, Carecas do Brasil, em São Paulo. Então, havia muita violência contra LGBT, contra negros e nordestinos. Então, o movimento anarcopunk se aproxima também do movimento LGBTQI+, justamente para poder fazer uma frente de combate mais ampla, né? Então, assim, na década de 90, a gente se aproxima da parada gay, da associação ali, do início da associação, para se somar e somar esforços para poder combater esse tipo de movimentos radicais ultraconservadores, né? Eu acho que isso fez com que o movimento anarcopunk também tivesse uma compreensão sobre a sua expressividade enquanto grupo que se distinguia bastante do que era o punk nos anos 80, o punk nos anos 90, porque incorpora pautas e lutas que na década de 90 não se falavam. Pode ser que tenha grupos nos anos 80 que eram praticamente muito isolados, né, dentro do punk, mas falar sobre assumir identidades na questão LGBTQI+, eu passei a ver isso dentro do movimento anarcopunk, né? Até mesmo na sua construção de estética, né? A estética que hoje seria o que? Não binária, né? Uma temática assim que você olhava para aqueles grupos e você não tinha uma identificação que são grupos heteronormativos. Não. O anarcopunk e as anarcofeministas em si tinham uma outra relação com essa construção de identidade também política, né? E o queer, ele chega pelo movimento punk no Brasil, inclusive. Não é uma expressão que estava academicista, não era uma expressão academicista ainda, né? O queer não era uma teoria para os anarcopunks e anarcofeministas. O queer era uma experiência de oposição a uma heteronormatividade também, né? Então, acho que, inclusive, várias pessoas hoje que estudam teoria queer vão relatar essa experiência. Qual foi o primeiro momento que você conhece o tema queer no Brasil? Através dos punks. Sim. E poucas pessoas falam disso, mas eu ouvi um estudioso falar sobre isso num podcast. Sim. Eu achei isso bem curioso, bem interessante. A primeira vez que eu ouvi o termo queer, eu devia ter 13 anos de idade, quando eu ouvi um conhecido com a camiseta do Limp Bizkit escrito queercore, um triângulo nas costas, escrito queercore alguma coisa, assim. Então, a primeira vez que eu vi e ouvi, e eu acho que até entendi mais ou menos o que era a questão queer, foi muito jovem e no ponto de ônibus com um amigo indo para um show. Foi ali a primeira vez que eu vi. E muito mais tarde eu fui ver isso se disseminando de forma grandiosa, reverberando muito na academia ali, com Judith Butler, etc. Eu, caramba, no punk eu vi isso muito antes de ler livro. Que interessante, que possibilidade que o punk me deu. Mas isso. Essa expressão dentro do movimento punk já aparece nos anos 90, final dos anos 90, 2000, antes de muitos punks estarem chegando na academia, serem universitários. O podcast que eu ouvi, em que
essa pessoa estudiosa fala sobre isso. Ele é um podcast chamado Lavas Incendiárias, e o entrevistado que conta essa história é o João Manuel de Oliveira. Uhum. E ele é um cara que estuda o movimento queer, e ele vai explicar um pouco o que é queer. Sim. E aí ele vai fazer uma narrativa histórica sobre isso, até abordar onde essa expressão aparece por aqui, ou dentro aliás, não só aqui no Brasil, né, mas ela aparece no punk, nos Estados Unidos, inclusive. Nos anos 90 eu ganhei um bottom escrito queer. Para mim, queer era sinônimo de estar ligado com o movimento LGBTQI+. Isso era queer para mim, né? E aí, hoje tem toda uma dinâmica muito mais ampla, tem estudos muito mais característicos e profundos, né? Judith Butler é um referencial, um nome referencial, e tem muitas outras pessoas, né? Que podem falar de uma maneira muito mais detalhada e com mais referencial do que eu. Não sou essa pessoa estudiosa do tema, mas eu posso te dizer que dentro do movimento anarcopunk já havia bastante gente próximo do movimento LGBTQI+, isso fazendo grupos de estudo e fanzines que já colocavam ali contatos com grupos de gays e lésbicas, né? Sim. Que era o que a gente entendia mais ou menos naquele momento, né? Eu acho que a liberdade que essa expressão dava extrapolava qualquer barreira que às vezes a academia impunha para o debate de algumas questões, né? Então talvez esteja aí o ar de vanguarda, talvez com o perdão do termo, talvez vanguarda não seja o termo mais adequado, mas é onde eu percebo uma produção intelectual mesmo. Eu acho que o movimento punk, ele é um berço de produção intelectual que antecede muitas coisas elaboradas na universidade. Um lugar onde antecede a elaboração intelectual a partir da libertação animal, da questão queer também. Um espaço que permite, justamente por não ter uma espécie de tolimento institucional. É só refletir, produzir, se reunir para discutir essas questões, escrever e publicar em um jornal ou em um zine e fazer isso circular. Sim, sim, exatamente isso. E é aquilo que a gente volta lá para o comecinho da nossa conversa, que essa reinvenção que a Gabriela fala, que ela inclusive coloca entre parênteses, né? Reinvenção, de visibilizar as anarcofeministas, ela visibiliza o que é contra-hegemônico, que é essa forma de questionar a própria história, de trazer as narrativas que questionam as práticas, que questionam a estética, e aí observar e contribuir com o campo do feminismo de uma forma mais geral, né? De capturar e acreditar numa forma cultural do feminismo que busca subverter na prática cotidiana essas coisas que regulam, né? Que controlam, pensando em transformar, né, a potência transformadora das pessoas, né? Então, acho que já mais no final dos anos 90, já nos anos 2000, né, muitas pessoas que têm o seu primeiro contato com o anarcofeminismo, anarcopunk ali, e mais à frente elas passam a ser fazer uma faculdade, né? Elas vão trazer esses elementos para os seus estudos. Elas não conheceram isso dentro da universidade. Elas estavam ali na história, na construção dessa história. Então, elas vão trazer elementos tão ricos com o objetivo de criar, de trazer essa realidade para a discussão e para o centro do debate, né? E afirmar como é que se potencializa esses movimentos, né? E essa estética e essa contracultura, né? Como é que se dá essa construção de um feminismo autogestionário, um anarcofeminismo contracultural
que busca subverter essas práticas cotidianas, né? Eu acho que é importante pensar sempre que a nossa base ali dos anos 90, por mais que a gente tivesse leituras acadêmicas ou estudiosas, a gente era fortalecido pelo autodidatismo mesmo. Uhum. Era fortalecidos pela experiência vivida. A escrita é uma escrita à flor da pele, né? É uma escrita autodidata mesmo, é uma construção, inclusive, de linguagens, né? Hoje a gente discute a linguagem neutra, né? Na nossa escrita. Os anarcopunks já estavam ali querendo ou não discutindo a linguagem neutra, quando colocava um X ou subvertia com as palavras que eram com Q, usando o K do punk. Uhum. Né? Ataque com K, né? Então, acho que esse olhar é fundamental para entender que há uma riqueza muito grande na história do movimento anarcofeminista e anarcopunk. Escrita a flor da pele. Essa foi uma ótima síntese do que foi discutido aqui, eu acho. O nome desse episódio vai ser Escrita a Flor da Pele. Que legal. Tá, eu acho que é isso, Elaine. Não sei se você quer fazer alguma consideração final. Rodrigo, eu queria te agradecer mais uma vez. Eu acho que se a gente teve esse encontro, inclusive, né, nossos caminhos se cruzaram, né? Você disse que você vem de uma geração mais nova e que se os nossos caminhos se cruzaram é porque a gente tem uma perspectiva de narrativa do punk que se cruza e pensa mais adiante, mais à frente, o que é ser punk, anarcopunk, storytelling, enfim, anarcofeminista. Nossos caminhos não se cruzaram por acaso, né? Então a gente está tendo essa conversa aqui hoje porque, por mais que a gente somos de gerações um pouco diferentes, a gente acabou, você acabou recebendo na sua mão um fãzinho anarcopunk que te interessou, por mais que tenha sido escrito há 20 anos atrás, por exemplo, né? E aí isso faz com que a gente vá atrás e queira entender essa história. Então, eu agradeço a você pelo convite de poder estar colocando aqui um pouco sobre como foi a minha vivência nesse período e hoje eu estou aí, né, continuo envolvida com diversas outras organizações, né. Eu acho que o ser anarcofeminista e ser anarcopunk não nos limitou e nunca nos limitará num lugar apenas. Fez muito pelo contrário, fez a gente expandir as fronteiras, né? Se a gente tinha uma luta contra uma fronteira territorial também, né, que fez a gente fazer da América Latina várias expressões, eu acho que na nossa militância política também, porque hoje eu só sou o que sou, só tenho a construção do que é uma militância política devido ao anarcofeminismo e anarcopunk. E eu só continuo entendendo o que é a importância de estar nesses espaços de militância, porque eu tive uma base ali no movimento anarcopunk que me acolheu muito bem e que me trouxe um afeto político de coletividade, de sororidade, né, muito importante. Acho que é isso. Legal. Obrigado, Elaine. Não sei se você participou de algumas iniciativas, toca ainda, quer deixar o recado para a galera poder pesquisar depois de ouvir esse episódio? Sim. Atualmente eu toco, nos anos 90 eu toquei numa banda chamada Bolsonaro e atualmente eu toco na banda Rastilho, que é uma banda de crust punk, né, que a gente está aí com quase 4 anos, né, e passei por diversos coletivos, né, que estavam envolvidos, inclusive, com o movimento anarcopunk,
mas atualmente eu participo do coletivo Contra a Tortura, que é formado por pessoas que vieram de outros grupos, como o Grupo Tortura Nunca Mais, de outras expressões da militância social aqui em São Paulo, que atua basicamente com o tema do combate à tortura, não só tentando levantar a história do período da ditadura, mas com o tema atual, né, que são as torturas no cárcere, nas prisões, né, e nas periferias praticadas pela violência policial, né, pelo Estado, né. O Estado é um dos nossos focos de tensão no sentido de denúncia, né, a gente atua nesse sentido. Fora isso, com relação a outros espaços de contracultura, eu, durante muito tempo, eu fiz parte do Festival do Filme Anarquista e Punk de São Paulo. Atualmente, eu só colaboro, eventualmente, com o festival, né, que, inclusive, esse ano vai ser totalmente online, tá? É só, acho que tá em todas as redes, é fácil a comunicação. E, por enquanto, é isso que eu tenho feito. E eu acho que eu não contei, eu também sou fotógrafa, tá? E o meu foco é muito voltado para a fotografia de movimentos sociais. Eu tenho um perfil no Instagram, onde eu posto as minhas fotos, e acho que vai ser possível, quem tiver interesse em procurar, é só dar uma olhada lá, Elaine Campos Fotografia, vai poder ver um pouco da minha trajetória atrás das lentes, né? Uhum. Eu acho que basicamente é isso. Muito bom. Obrigado, Elaine, pela aula. Até a próxima. E é isso. Sigamos. Valeu, obrigado. Sigamos.